Ilimitadas espadas do Kaito, né? Sobre o Archer do Fate Stay Night. Pra quem não sabe, eu acho que um dos meus personagens de anime, dos animes favoritos, é o Archer. Eu vou spoiler bastante Fate aqui agora e no corte. Se você não quiser spoiler do Fate, saia. Mas se bem que, se você sabe alguma coisa da cultura otaku, você provavelmente já sabe desses spoilers. Porque são spoilers tipo, o Darth Vader é o pai do Luke. Todo mundo sabe quem é o Archer. Todo mundo sabe a verdade por trás do Archer. Então, tipo, se você não sabe e você não leu Fate Stay Night, faz um favor aí, nem vê a adaptação de anime. Vai direto pra VN e lê aquela porra inteira sem saber disso. Você vai ver o quão chocado, com caralho, que foda. É um dos melhores twists da história das visual novels e da história da mídia otaku, pra mim. O twist de quem é o Archer de verdade. Mas aí você vai lá fazer essa porra, mano. Entendeu? Faz isso aí se você realmente não sabe. Mas provavelmente você sabe. Então, relaxa aí que a gente vai comentar aí do Archer, que pra mim é um dos meus personagens favoritos. Achei ele um cara foda, achei ele um cara muito interessante. Vamos lá. Pra falar um negócio que é o que eu gosto do Archer, né? Por que o nome da obra Fate é Fate? Fate é destino, né? Por que destino? Né? Não só pelo fato que a obra reflete bastante no destino do herói, na primeira rota mesmo, né? Do fato que o destino do herói geralmente é não ser reconhecido, ser cuspido e só ser lembrado depois que já passou. Geralmente o herói ele morre sem ter a recompensa dos seus atos heróicos, né? E eles usam muito a Artúria pra falar disso. Só que o mais interessante é que quando você acaba a primeira rota e você vai pra segunda, né? Você acaba a rota Fate, que você luta junto com a Artúria, aquele final melancólico bonito lá com ela, a última noite do Shirou com a Artúria. Depois que você descobre toda essa porra aí, e é louco que até o fato de saber que a Saber, né, a ajudante do protagonista, é o Rei Arthur, vulgo Artúria, que na verdade é uma mulher no universo Fate, blá blá, é um spoiler, porque você não sabe quem ela é por um bom tempo. É na hora que ela fala Excalibur que você sabe, que você mata que ela é o Rei Arthur. E é muito louco essa construção. Pena que todo mundo já sabe quem ela é, né? Mas aí quando você chega na segunda rota, Unlimited Blade Works, né, e você já passou por essa história, você entende que o Shirou que passou basicamente com algumas mudanças, né, mas basicamente pela primeira rota Fate, é o Archer. E quem é o Archer? O que é o Archer? O Archer é um herói, né? Porque quando a pessoa vira herói, ela vira temporal no universo do Fate. Ela pode ser invocada em qualquer período de tempo, inclusive no passado. Então é possível o cara acabar encontrando o ele do futuro numa invocação. É tipo isso, né? O boneco lá que o cara usa pra te matar pode ser o você depois que você já virou herói. E nesse caso, o Shirou, né? Depois de passar pela rota Fate e ao longo da vida dele, ele virou um herói, né? E ele é invocado, né? Essa versão dele, depois dele se consolidar como herói, no mundo de novo. E que é o Archer. E o que é o Archer, né? O protagonista vê lá o cara que é ele do futuro. O que é esse cara do futuro? É um cara amargurado. É um cara que não acredita em justiça mais. Um cara que até tem bondade, ele é um cara bom até. Mas ele já acredita que, se for pra salvar a pessoa boa, mata 500 pessoas ruins, ou até 500 pessoas que talvez não sejam tão ruins assim, mas eu não quero que elas vivam, tá ligado? Tipo, ele já virou um cara que perdeu aquele senso, aquele apego com a ética, com a moral. E ele faz o que é necessário, virou um anti-herói, né? Pra fazer o que ele acredita ser certo, ele não liga de matar um monte de gente. E isso acontece. No caso do Shirou, vocês falaram qual que é o critério pra virar herói. Tem algumas rotas, né? No caso do Shirou, ele tem um pacto com a Terra. Ele fez um pacto com a Terra. Aí ele virou um escravo da Terra, basicamente, né? O herói é um escravo. Aí que vem até uma metáfora, né? O herói é um escravo da Terra. Um herói é um escravo das pessoas. O herói é um escravo. Ele é forçado a fazer o certo em prol e encontra, tipo, a própria vontade contra aquilo que ele queria pelos desejos pessoais. Tudo por um ideal de justiça, né? E o herói é um escravo da justiça. É uma das metáforas, né? E o Naso falou que o Archer não é de exatamente nenhuma rota, porque não é exatamente da rota Fate, porque na rota Fate que rola com o Archer, Archer fica moreno com cabelo prateado? já elaboro nisso. Vamos lá começar com isso. O Archer não é exatamente o Archer do Fate. Não é exatamente, mas ele passou basicamente pela rota Fate. Inclusive, uma das coisas que torna a rota Fate que a gente joga com um final mais feliz no lugar do final que o Archer teve, que foi um pouco mais traumatizante, mas ele basicamente cumpre a maioria das coisas que o Shirou fez, é o fato que o Archer, ele aconselhou o Shirou lá na luta do Berserker, né? Aquilo é uma das coisas que modifica a timeline ali. Mas isso não importa. É esse que é o problema de entender Fate. Não se apega aos detalhes, entenda a poesia. Não precisa ficar, oh meu Deus, mas a rota não é exatamente igual a Fate, mas é basicamente igual. E por que é basicamente igual? Porque você, como jogador, passou pela rota Fate. Você viu o Shirou sendo como um idealista conseguindo um certo sucesso. Mas aí, quando você chega na segunda rota, você vê o futuro daquele Shirou do sucesso, entendeu? Não é exatamente o mesmo Shirou, sim, porque o final é um pouco mais otimista na rota Fate. Mas a ideia é essa, a culminação da ideologia do Shirou na rota Fate é isso. É um cara
fudido da cabeça. Porque ele se sacrificou até o ponto que ele começou a parar de gostar das pessoas. Ele notou que é ingrato, ele notou que ele salvava a pessoa cagava pra ele. Ele salvava a pessoa agia de modo filha da puta com os outros. Ele não conseguia semear o bem salvando as pessoas. Então chegou o momento que a justiça é a justiça dele. E a justiça dele não é uma justiça que necessariamente é a justiça ideal. É que todo mundo tem na cabeça, né? Quase que religiosa, né? Que é um consenso mundial do que seria justo, do que seria bom. A justiça dele é a justiça dele. E a justiça dele pode matar pessoas, pode fazer aquilo que não é certo em prol do que ele acredita ser um bem maior. Então ele vira um anti-herói, né? Esse, o Shirou do futuro, vulgo Archer, ele é um cara que, ao viver toda uma vida de altruísmo, sendo pisado, humilhado, né? Notando, nunca sendo recompensado, ele fica olhando o que sobrou pra ele, que é o poder que marca ele, o poder que marca ele, o poder que ele recebe ao virar um herói lá, que aí tem uns negócios de fantasma, nos bagulho do Fate lá. Qual que é o poder dele, o poder máximo e foda dele? É a forja de limitadas espadas, a forja de limitadas espadas, Unlimited Blade Works. E o que é o Unlimited Blade Works? É o que sobrou pra ele. O que sobrou pra ele de todas as lutas que ele fez? O que aquilo resultou, né? Pelo menos na percepção dele das coisas. Resultou em espadas. Ele só criou conflitos, ele só criou guerra, ele só lutou, mas só sobrou espadas pra ele. Só sobrou a lembrança dos conflitos que ele gerou e do que ele lutou ali. Ele não ganhou nada. Ele não ganhou nada. Não sobrou nada pro Betinha. E isso criou o Archer, né? O Archer é o Shirou do futuro, que ao notar que ser herói é uma pica, que não ganha nada, virou uma pessoa amarga, que foi pisada por ser um herói. E na hora que ele vira essa pessoa amarga, né, que não sobrou nada pra ele, você vê ele como você vê ele no Fate. Ele é um cara bom, mas ele é um cara que mata pessoas a mais, que tá cagando pra, não, é justiça, foda-se, mata o filho da puta, o vilão tá chorando, corta a cabeça dele que ele não chora mais. Ele é meio isso, né? Então, tipo, ele vira uma pessoa diferenciada ali, né? E por que ele fica moreno? Ele fica moreno pra refletir essa transição dele, de tipo, do Shirou jovem, isso é dito pelo próprio Naso, mas mais ou menos nessas linhas, do jovem, sabe, Akarui, tipo, iluminado, né, aquele meio solar, pra um Shirou mais sombrio, mais lunar. Então, o fato que ele é moreno é pra expressar maturidade, como se a pele dele tivesse queimada depois de tanto campo de batalha, de tanta coisa, né, se fosse uma pele mais bronzeada, mais acostumada a sair pra fora, fazer as coisas, ele é um cara mais experiente. O cabelo branco também remete a isso, né, o envelhecimento, né, apesar de que isso tudo... E tem gente que fala que isso é racista. É que eu acho que isso pega muito naqueles pontos de comunicação estética entre os orientais, que gerou aquela polêmica até da Copa, né? Que nego acusou o coreano de ser racista porque não entende que o motivo que o padrão de beleza da Coreia existe não é por causa do europeu, é pelas próprias características históricas deles e os nobres que ficavam mais em lugares fechados, enquanto a galera que trabalhava ficava lá na lavoura, levando o sol. Então quem era mais claro de pele já sabia que o cara era mais nobre, né? Então criou um padrão de beleza ali. Não tem a ver exatamente com o eurocentrismo, né? E aí eles pegam isso, falam que é racismo e tal, e na verdade é meio que é um padrão de beleza deles que é baseado nas características deles ali, e é muito diferente da nossa realidade ocidental. Então eu não julgo muito coreano por isso. Mas o que eu quero dizer nessas linhas é o seguinte: ele é um Shirou mais experiente, bronzeado, né? Que saiu mais e fez coisa no anime lá. Eles até dão uma explicativa mais visual que na VN não tem, que é o Shirou indo pro Afeganistão, lá, pras guerras lá. Não sei se é no Afeganistão exatamente, mas tá no meio do Oriente Médio com uma metralhadora, tá ligado? Ele era brabo, mano. Ele virou um herói brabo, mano. Ele lá, tá ligado? O japonês esconde as pernas no verão pra não se bronzear e exibe no inverno as pernas brancas. Mas tem um pouco disso sim, tem um pouco disso sim. É isso aí. É um padrão estético deles que não tem muito a ver com coisa de europeu que a gente vai pegar aqui de colonizador, não. Você tem que parar pra pensar no ponto de vista deles e nas características históricas deles de ponto de partida pra entender isso. Porque se você parar pra pensar as geishas mesmo, elas colocavam a cara tudo branca, mano, tá ligado? É um padrão de beleza asiático, e não é só japonês e coreano, não. O chinês também é assim, tá? O pessoal fica falando, a China é amiguinha, a China é amiga nunca faria isso, né? Nunca. Também fazem sim, velho. Fazem. Mas voltando. Já falamos dos fatos aí, já refutamos, né, as coisas, mas vamos pro foco, que é o interessante aqui, que é o Archer, né? O Archer, ele é esse cara amargurado que depois de tanto ser herói, de tanto apanhar, ele falou, agora eu que vou bater. Eu que vou bater nessa porra aqui, né? Então quando o Shirou, ele vê, ou melhor, ele percebe que o Archer ele, do futuro, ele tá encarando que ele vai virar aquilo, ele vai virar aquele cara amargo. E o Archer vendo o Shirou, ele tem ódio do Shirou, porque ele sabe que o Shirou condenou ele a ser o que ele é. Ele olha o Shirou e fala, cara, você é um inocente burro, mano. Olha o que você tá fazendo aí, você sabe como que vai acabar isso aí? Ele fica nessa, né? Ô, você sabe no que isso aqui vai dar, mano? Você sabe no que isso aqui vai dar?
Isso aqui vai acabar em desgraça, mano. Não faz isso aí não, de ser herói. Esquece essa buceta aí, mano. Tenta se salvar primeiro, né? Isso que o Archer fala pro Shirou que quer se sacrificar por conta dos traumas dele lá, né? Do, dele ter sido o único sobrevivente lá do acidente lá do incêndio, né? Aí isso faz ele ter essa coisa de querer se sacrificar, sentindo que ele tem que pagar pelas vidas que não foram salvas, porque só ele foi salvo. O Archer andaria... Não, mas é meio isso, né? É meio isso mesmo. É meio isso. E o Archer é um dos meus personagens favoritos da ficção, né? Mas vamos até tocar o começo da música de novo. O nome da história é Fate, porque é o Shirou encarando o destino dele, que é o Archer. Ele encara, ó, se você ser herói, você vai ser isso aqui. Esse é o seu destino. O Archer é a encarnação do Fate, do destino. Ele é o destino encarnado do Shirou. E é essa batalha, você consegue manter seu ideal. Você consegue falar, não, eu tô certo, mesmo olhando o final que isso vai te dar, você vai virar um cara amargo, fudido da cabeça e não vai ganhar nada. Você ainda vai ser morto ainda. Você vai sacrificar por todo mundo, ninguém vai nem lembrar de você. Tá ligado? É essa que é a reflexão. E quando o destino fica. O Stay Night é por dois motivos, né? Um deles é que a maioria dos conflitos da história se passam de noite, porque a noite é onde os magos lá saem pra fazer os combates, né? Os dias geralmente são Slice of Life, né? E Stay Night também é porque é uma noite estagnada, parada, sempre tá de noite o bagulho, porque realmente a história, os conflitos sempre tá de noite. Mas eu, pelo menos, interpreto também, né, na minha percepção, que é porque o bagulho é dark pra caralho. É uma noite que não acaba, cara. Só noite ali, só sombra. E realmente é só sombra. Fate... Se você só vê os animes, você não lembra, mas se você parar pra ler a VN, Fate é muito fodido da cabeça, mano. Tipo, o... Qual que é o nome? O Kotomi no Kirei, ele tem um farm de criança ali, mano. Ele fica farmando a dor de criança morta lá no porão, mano. É loucuragem, cara. Loucuragem. Que porra é essa, né? Sinistro, tá ligado? Ó que eu não li o Heaven's Feel, que falam que é mais dark ainda. Eu não li o Heaven's Feel, parei no Heaven's Feel, cara. E pior que o Kotomi no Kirei é um filho da puta. Ele é um desgraçado, assim. Ele fez muita merda. Mas mesmo sendo um cara merda, ele é um puta vilão foda. Você olha pra ele e fala, porra, mas eu não consigo odiar esse cara 100%. Ele é um filho da puta extremo. Ele fez atrocidades e ele ri dessas atrocidades. Ele faz e ri junto. E mesmo assim você olha pra ele e fala, pô, mas não sei se eu consigo odiar esse cara. E o Naso escreve bem assim, mano. O Naso faz isso se você ler VN. Eu nem digo que eu amo odiar o Kotomi no Kirei. Eu acho que ele é odiável, mas eu acho que o jeito que ele é escrito, você tem algum ponto de falar, pô, ele é um cara muito trágico, mano. Sabe? E parcialmente ele reflete muito um pouco do dilema, né? Que eu sei alguns spoilers do negócio do Kirei, né? Até porque, não, até onde cheguei em Heaven's Feel já explicou mais ou menos qual que é do Kirei. O Kirei, mano, ele é um cara que, tipo, ele não... A pessoa que nasceu naturalmente ruim e que se esforçou pra ser boa. Tá ligado? E aí? Como que faz? A pessoa que é um problema. É um problema e nasceu com um problema, tentou segurar a natureza dele o máximo que ele pode e ele não conseguiu. E de certo modo, ó, eu sei por cima esse spoiler, mas eu não sei exatamente que eu não li a VN, então posso estar palpitando. Mas até o fato que ele tem empatia pela situação do Angry Manyu lá, que eu sei por cima mais ou menos, que eu já tomei esse mini spoiler infelizmente, o negócio que ele sente de empatia já é um negócio que você faz olhar a moral dele, as coisas que ele faz como um filho da puta e pensar, cara, ele é um filho da puta, mas ele é um filho da puta complexo, ele tem algum senso de moralidade, de coisa, de vingança, ele tem um senso de olhar pras pessoas ruins e odiar elas em algum nível, mas o Kirei tá fazendo maldade a rodo também, né? Ele tá fazendo maldade a rodo porque ele quer validar uma espécie de vingança, pelo que eu entendi ali do spoiler, mas eu tenho que ler agora certinho, né? Não quero nem me explique essa porra, e nem quero entender essa porra aí do Heaven's Feel, porque eu quero ler a porra da obra. Eu só tomei esse mini spoiler e eu entendi mais ou menos isso. Mas eu quero ver como que eles vão elaborar isso. Mas o Kirei tem essa coisa de ser o cara mal que tentou ser bom. É tipo o Kira de Jojo, só que muito mais bem feito. Porque o Kira de Jojo é um personagem que tem a backstory dele ali e depois meio que some todo esse aspecto dele, né? O Kirei não, o Kirei é um cara trágico. O Kirei é um cara trágico de verdade. Viu o Fate Zero? Não, eu peguei o resumo. Eu peguei o resumo porque eu vi o Fate Zero. Eu acho que é dali que eu tirei, que eu vi o Fate Zero faz tempo. Então eu olhei assim, eu lembrei que eu sabia alguma coisa dele já. Mas, tipo, qual que é o nome? O Kirei... Kirei é isso aí, mano. Kirei é um cara que, tipo... Ele é ruim, mas você tem alguma empatia. Viu o resumo? Aí sim, cara. Ver o resumo é bom, hein? Não vou ver, nem ver o anime, ver o resumo. Não, falando sério, eu vi o Fate Zero, né, porra? Caralho. Aliás, o Gilgamesh é engraçado que pra mim ele que é o vilão que é ruim. Ele só quer força, ele é potência... Né, ele quer fazer ele quer diminuir o número de coisas, que ele quer acabar com os medíocres, né, acabar com a mediocridade do planeta, ele quer criar um mundo pros fortes lá, né.
Já saiu o clipe no Twitter. A BNT Game já tá gozando, né? Muita gente bem moralmente interessante. O Archer mesmo. Ele pode ser um cara que é anti-herói e até faz merda com a Arin lá. Ele trai a Arin, né? No meio do Unlimited Blade Works. Mas ele é um cara que ele olha pro bagulho e fala, porra, você merece minha lealdade? Eu posso ser um mestre pra você? Porque eu tenho meu senso de certo e errado. Eu quero saber o que eu vou fazer em relação a você. Até porque ele trai a Arin também, porque ele tem um senso de certo e errado que ele não vai desobedecer. E ele tá obedecendo aos impulsos e ao fato dele, né, dele ter objetivos pessoais já naquele momento ali. Que não são objetivos ruins, não são objetivos que são interesseiros, são objetivos emocionais até válidos, né? Porque ele é o arqueiro se ele usa espadas? Porque ele forja as espadas e atira nas coisas. Ele pega o arco dele assim, ele cria uma espada com a mão e atira uma espada no negócio. Porque o poder dele ele não é um arqueiro que simplesmente usa o arco e flecha. Ele usa as espadas de flecha e ele forja as espadas. Ele consegue criar espadas, né? Porque o poder dele é a criação. Por que a criação? Porque é o mesmo poder do Shirou. Qual que é o poder do Shirou? A criação. E o que tem de interessante na criação? Porque a criação sai do ideal. É isso. São as pessoas que lutam com o ideal. Eles têm um ideal na cabeça e eles conseguem pegar o que tá na cabeça e materializar na realidade. Esse que é o poder dele. Só que ele odeia esse poder. Só que o poder dele, ele tem ódio. Como assim? Enquanto o Shirou, ele usa as espadas e bate elas, mesmo que quebra e vai batendo e forçando, e tipo, tem essa representação mais heróica do uso das espadas. Quando o Archer usa, ele quebra a espada na pessoa e explode ela. Ele faz isso, ele atira a espada bate, quebra e explode. Por quê? Porque até fala na Vayne que o que ele tá fazendo é uma espécie de iconoclastia. Por que é uma iconoclastia? Porque ele odeia os ideais. Então ele quebra os ideais que ele já acreditou na pessoa. É isso que o Archer faz. O Gilgamesh não luta com o Archer? Que eu me lembro não, mano. Tô tentando lembrar. O que eu me lembro, o Gilgamesh, ele luta, ele mata o Berserker lá, a ilha com o Berserker contra ele. Na outra rota, o Berserker luta contra o Archer e o Berserker ganham, que dá pra supor que o Gilgamesh provavelmente mogaria o Archer no cru, né? Mas o Shirou conseguiu mogar o Gilgamesh, que é da hora. Sim, o Shirou era do clube de arquearia, e você nota que era foreshadowing, era tipo, pra você saber que ele é o Archer. Pô, o cara treina arquearia, né? Eu não tô muito hypado pra ler Fate. Você tem que ficar hypado. É um dos melhores VN já feita mesmo. Tipo, é lá em cima mesmo, cara. Mas você tem que. Mas para dessas coisas aí de, se nessa timeline, mas e o poderzinho? Lê a poesia do Fate. O principal tá na poesia do negócio. O que isso tá evocando? O que isso quer dizer, além do texto que tá escrito? Quais são as relações poéticas que estão rolando ali? Fate é isso, mano. Fate é mais isso do que qualquer outra coisa de. Power scale, não sei o que. É legal, é parte da obra. Não vou negar que não é parte da obra, mas. Nego hiperfixa nisso e depois sai com, Fate é a coisa mais complexa do mundo. Não é, cara. Inclusive, muita coisa de Fate é standalone. Você pode ver sozinho e aquilo é uma experiência. O principal é Stay Night. É legal você ver Stay Night primeiro porque é a base de tudo. Agora, depois que você viu Stay Night, você pode ir pra uns 30, mano. Tá ligado? Você faz o que você quiser naquela franquia. Mas lembra que o principal do Fate é isso. Essa reflexão do herói. Né? A contraposição do ideal versus o real. O Naso fala literalmente isso. Que um dos temas principais de Fate é ideal versus real. Que eu me lembro, ele fala exatamente isso. Do osso da espada, pelo menos quando ele em japonês, não soa tão ridículo quanto soa em português. Mas é porque o osso dele... É que ele fala, I'm the bone of my sword em inglês também, né, no negócio. Mas ele tem o negócio em japonês escrito embaixo que eu me lembre. Mas a noção é que ele é montado de espada. A espada é o que ele é, ele tá quebrando ele mesmo ali também, né. Tem um pouco disso aí, que ele tá dando ele mesmo assim. Não cai um pouco na interpretação? O que você tá falando? Qual parte? Porque nada... Tipo, isso aqui é a interpretação mais básica de Fate. Eu não tô zoando. Isso aqui é o que tá no texto literal da VN que eu te contei. E, tipo, não só isso, mas é confirmado em inúmeras entrevistas. Agora, se você vê o anime, você não vai pegar nada disso, porque o anime não adapta. É isso que eu tô te falando. A experiência de Fate é ler a VN. A VN é clara, ela fala isso, ela fala. O Archer, né, agora você entendeu quem é o Archer. O Archer falando, tipo, eu sou a rota que você vai chegar no final da sua vida, blá, blá, blá. Por isso que esse ideal é uma merda. Tipo, é abertamente, tá ligado? Que os anime corta pra caralho. Você perde... Vocês entenderam quanto você perdeu vendo anime? É isso que eu tô falando. Lê a VN, velho. A VN é 100 horas. Nenhum anime vai adaptar 100 horas de VN, cara. Entendeu? Nenhum vai fazer jus a isso. Fate é isso. Fate é isso. E Fate é vocalmente isso. Tipo, é escrito. Tipo, você não tem como negar. Você pega a frase, assim, do tema sendo explicado na tua cara. Porque o Naso, ele às vezes, ele tem momentos sutis, mas no geral ele tende a parte temática é bem claro. Ele não tem o que desviar, né? Não tem o que mostrar. Tanto que... Por exemplo, na cena que o Shirou vai invocar qual que é o nome? A bainha da espada dele lá pra defender. Ele começa a lembrar do pai dele passando o ideal do herói dele. Aí ele consegue lembrar da bainha, que é o objeto físico que representa o ideal do herói que foi passado por Shirou, que salvou ele quando criança. Ele materializa aquela porra e salva Saber com esse milagre louco que ele inventa, por causa que ele duplica a bainha, basicamente, né?
que a bainha consegue proteger qualquer merda, tipo, é o Deus Ex Machina, né, da Rota Fate. Que não é um Deus Ex Machina ruim, porque serve pra proposta poética, né. Fate só ganha fama de complexo porque as adaptações são uma bagunça, mas é só jogar VN. Exato. Lê a VN só. É isso que eu fico falando. Lê a VN. Fate, você lê a VN. Se você quiser ver os anime depois, que não são ruins, mas eles são, tipo... como que eu posso falar? Eles spoilam a VN, que é o primeiro motivo pra você não começar por eles. E segunda coisa, porque eles... tipo assim, eles servem como adaptações legais pra você ver as lutinhas que tem na VN e mais ou menos a história. Mas a VN é outro nível, velho. Não é hiperinterpretação, não. É o texto direto da VN, cara. Direto. Não tem nada sendo escondido. Se fosse uma interpretação, até falo, não, isso aqui eu interpretei. Não, é o texto mesmo. A VN é isso. Porque eu não gosto do cara ficar descrevendo a história falando nome de boneco, né? Eu prefiro quando o cara mais... Ele fala poeticamente da história sem citar nome de boneco. Mas eu vou falar que tá legal. Herói da justiça, de fogo é seu sangue, de vidro seu coração, e seu corpo é composto por lâmina. Nossa, muito... isso aqui é do poema mesmo, né? De fogo é seu sangue, de do Unlimited Blade Works, né? O sangue, o fogo é meu sangue, o vidro é meu coração, já mostrando a vulnerabilidade dele, né? O fato que ele tá quebrado por dentro. Essa parte aqui foi muito legal, né? Porque é isso mesmo, né? Que o sonho de ser um herói, ele fez com gratidão por ter sido salvo pelo Kiritsu, que é o pai dele, basicamente, né? Aí, tipo, enquanto ele fica falando, né? Ah, não, meu sonho é de ser um herói, mas esse sonho é seu, é o que você quer? Eu sou você do futuro, eu tô todo fudido aqui, eu não queria se tornar esse herói, eu não ganhei nada. Você quer isso mesmo? Pensa no que você realmente quer, né? Calma. Agora, né, essa parte aqui, cara, eu achei bem legal, cara, ele entendeu o boneco. Esse é o apelo do boneco. O boneco é o cara amargo do futuro, mano. Por isso que eu acho que Fate, se você lê mais velho, você entende muito bem esse dilema do Archer. Se você, eu acho que é jovem, lê, você saca qual a ideia. Mas quando você é velho, você vira o Archer, mano. Você vira, eu juro pra você lê o Fate e fala, eu concordo com o Archer. Eu quero que o Shirou morra, tá ligado? O Shirou é um idiota. Porra de ficar salvando os outros, renegando o que ele mesmo quer, sabendo que a recompensa dele é nada. Você fica meio assim, quando você é mais velho e você lê o negócio. Você lê... E no lugar de se projetar no idealismo do Shirou, se você é mais velho, você vai olhar o Archer e vai falar, o Archer é mais coerente, porque ele quer salvar todo mundo, mas quer salvar todo mundo do jeito que vai salvar o máximo de pessoas boas e se tiver que matar um monte, mata também. Não é o Shirou que, eu não vou tentar matar, eu vou tentar não matar ninguém. Não, o Archer, se você for filha da puta, eu vou te matar agora. Então, tipo, quando você ficar mais velho e você se amarga um pouco mais e você passa por mais coisas, é impossível você não se ver no Archer, cara. É isso que é a graça de Fate. A Rota Fate é como infância, e a Rota Unlimited Blade Works é você encarando você mesmo como adulto, sabe? A Rota Fate é essa esperança bonita, né, que você vai pegando, né, meio nostálgica. A Rota Unlimited Blade Works é você vendo adulto olhando pra essa porra e falando, pena que não é real. É você falando isso, pena que o mundo não comporta isso. Aí você vê que a conclusão do Shirou é isso, né? Por isso que o tema, eu lembro que o tema principal da Rota Unlimited Blade Works, de acordo com o NASA, ele fala que é a luta do eu contra o eu mesmo, tipo um negócio assim, a luta do eu contra eu lutando comigo mesmo, eu batendo meu valor com o meu do futuro, mais ou menos essa linha, né? Eu contra eu com a dúvida interna e resolvendo a solução dessas dúvidas, eu sabendo que não vou ser recompensado e tentando criar uma síntese, né? Que o final da Rota Unlimited Blade Works, ele notando que ele não pode se negligenciar 100%, tem gente que ama ele, que ele tem que se cuidar, e até a própria Rin Tosaka, né, fala que vai ficar do lado dele pra impedir que ele, né, promete pro Archer, pra impedir que ele vire o Archer. Falar, não, eu vou tentar impedir você de virar um amargurado cuidando de você também. Eu vou ser o cara que vai salvar. Ela vai ser a mina que vai salvar o herói, né? É isso que acontece com a Tosakarin, né? Ela vira a mina que vai salvar o herói. Ela vira o freio pra ele não se matar e não se destruir no processo, que foi o que o Archer fez tentando salvar todo mundo. Heaven's Feel tem um monte de bad ending que o Shirou aceita a ideologia do Kiritsugu e pode entender também que ele vira o Archer. Nossa, eu quero ver, mano. Frost, se tu saísse na mão com o seu eu de 15 anos atrás, tu ganharia, Frost. Com certeza, mano. Gosto disso aqui é poder discutir esse personagem que eu acho foda. A música é muito boa, a única reclamação que eu tenho é que essas coisas de falar nome de boneco não me desce, perdão. O bagulho se você quer fazer rap geek, trata com... Eu penso isso, trata com mais poesia o negócio. Pega os temas e expressa eles, não precisa ficar falando a história. Aí você usa o visual pra mostrar as coisas do próprio anime, tá ligado? Você não precisa ficar falando na letra. Eu acho que fica mais legal, né, pessoalmente.
Rap de anime, até a voz dos caras é igual. É porque é baseado em metalcore, mano. Metalcore é parecido. Se você ouvir metalcore, que é uma das influências desses rap geeks, você vai sacar de onde saiu, tá ligado? É tudo baseado em metalcore, aqueles misturas de rock e rap, tipo Hollywood Undead, é uma inspiração. Se você ouvir Hollywood Undead, você vai ver que é muito parecido, mano. Tá ligado? Eu tô falando por quê, né? Eu tô explicando por quê. Eu tô sendo tipo o Tiff que fala por que a rola... Aquela frase do Tiff, né? Porque o cara fica explicando por que a rola tá na bunda dele, né? O cara é esquizofrênico, tipo. Mas eu tô sendo isso, né? Eu tô explicando o porquê que é assim. Mas é verdade. Explicando por que a rola tá na bunda no lugar de tirar a rola da bunda, né? Mas é isso. Tem um motivo válido, sabe? Tipo Black Metal. Você vê Black Metal, que não tem nada a ver com Metalcore, mas tipo, você vai ver que tem muita coisa que se repete, né? É um gênero, né? Senão os gêneros não existem, né? Frost, você acredita em superstições, espírito, fantasma, sorte e azar? Alguns sim, mano. Eu sou supersticioso, mas eu não sou uma pessoa que acha que necessariamente tem um impacto concreto. Podiam patrocinar um rap do Nitty Girl. Os caras pagou pra eu falar Nitty Girl já, cara. Vai ter o corte, vai sair o corte aí. Pagaram pra eu falar, eu comentei o que eu achei do anime, né? Eu também falei um pouquinho do jogo, mas o jogo eu acho mais interessante, eu não comentei muito, não. Eu comentei só um pouco nesse corte aí que vai sair. Vamos ver o do Chrono aqui, que agora é do Alucard e do Helsing, que pagaram. Black Metal é mais variado que Rap Geek. Ah, se você pegar os derivados de Mortal, Dark Throne, é tudo igual. É tipo assim, tem Black Metal diferente, mas a maioria soa igual. A maioria é a mesma coisa, mano.